Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara informa. – 6 de novembro de 2023, segunda-feira. Começando uma nova semana, neste começo de mês, ao vivo aqui nós estamos com o nosso Câmara Informa. Na 101,5 FM, Rádio Câmara, eu e a colega jornalista, escritora, poeta e poetisa e grande intelectual Ellen Francini. Com certificado, orgulhosamente, na palhaçaria. De garantia. De palhaçaria. Eu fiz uma oficina mesmo? de palhaça, é verdade. Então, interessante. Muito obrigada, Derval Machado, por começar assim de uma forma sempre alegre, o Câmara Informa. Obrigada a você que acompanha a nossa programação desde cedo, está sintonizado na 101,5 FM. Vamos juntos até às 6h30 da tarde com informações históricas, notícias do Legislativo, utilidade pública, entrevistas de cultura hoje, Derval Machado. E muita cultura e credibilidade. Verdade. Tá certo? Interaja com a nossa equipe no WhatsApp da Rádio Câmara. Preste atenção aí no número e anote: 3263-7631. 3263-7631. Envie sua sugestão de pauta, comentário. Aproveita e segue a nossa página no Insta, que é o @CâmaraBC. Agora 6h02. Termina o período de campanha dos vereadores mirins nas escolas de Balneário Camboriú. Agora eles se preparam para o dia das eleições, quinta, 9 de novembro. Movimento Novembro Azul. Em Camboriú são realizadas diversas atividades de orientação sobre combate ao câncer de próstata nas unidades básicas de saúde do município. Fundação Cultural de Balneário divulga a lista final dos projetos desenvolvidos com recursos da Lei Paulo Gustavo. Pelo menos 10 mil pessoas participam da marcha organizada pela Associação das Famílias da Diversidade. E daqui a pouco aqui no estúdio tem entrevista sobre o ciclo de palestras gratuitas nas escolas da cidade a respeito do grafite e murais e uma participação bem especial aí de artistas de renome nacional. Vamos deixar no suspense, Derval Machado, para o nosso ouvinte imaginar quem será. Fica aí ouvindo que daqui a pouco você sabe, né? Hoje, dia 6 de novembro de 2023, é Dia Nacional do Riso. Seguimos na primavera. Faltam 46 dias para o verão. Hoje também é Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil. Informação. 6 de novembro na história, lá em 1800 e lá vai bolinha, 1836, os líderes dos farrapos no Rio Grande do Sul proclamavam a República Piratini. Oficiais revolucionários reunidos na Câmara elegiam Bento Gonçalves presidente da República. Em 1860, Abraham Lincoln era eleito presidente dos Estados Unidos. Em 1892, era inaugurado o Viaduto do Chá, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. 1913, Mahatma Karamchand Gandhi era preso por liderar a Marcha dos Mineiros Indianos no sul da África. 1916, Ernesto Joaquim Maria dos Santos Donga registrava o primeiro samba a ser gravado no Brasil, intitulado Pelo Telefone. Gravado pelo Martinho da Vila. Que coisa. Que coisa linda, né? 1964, o Congresso Nacional Brasileiro aprovava um projeto de reforma agrária. Em 1974, a Argentina decretava estado de sítio. 1984, Ronald Reagan era reeleito presidente dos Estados Unidos. Em 1995, Israel enterrava Yitzhak Rabin, líder assassinado por um nacionalista que se opunha às tratativas de paz com os árabes. Vamos à reflexão do dia. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados doridos. Sorri, vá mentindo a sua dor e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Versão brasileira da música Smile, de Charles Chaplin. Nada mais, né? Tá certo. Você está na Rádio Câmara 101,5 FM. Câmara Informa, segunda edição. Agora são 6h04. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade.
Termina o período de campanha dos vereadores mirins nas escolas de BC. Agora, eles se preparam para o dia das eleições mirins, quinta-feira, 9 de novembro. Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas participantes do pleito. Os novos vereadores mirins eleitos vão ser conhecidos no dia 10 de novembro, sexta-feira, e assumem o mandato em fevereiro de 2024. Comitiva de Balneário participou do 12º Encontro Estadual de Vereadores Mirins na LESC, em Floripa. Organizado pela Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira reuniu cerca de 1.000 jovens, entre 12 e 17 anos, de 57 municípios catarinenses, no dia 31 de outubro, Centro-Sul, em Florianópolis. Ainda no dia 31 de outubro, foi lançada a Frente Parlamentar em apoio aos vereadores mirins, proposta pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD, e com encaminhamento pelos jovens de uma carta aberta ao presidente do Legislativo, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, solicitando a adoção de políticas públicas que abordem de forma eficaz a prevenção da dependência tecnológica entre as crianças e os adolescentes catarinenses. Os parlamentares e conselheiros mirins de Balneário estiveram acompanhados pelo supervisor Márcio Gonçalves e a estagiária do departamento, Isadora Bittencourt. Saúde. Agora o assunto é o Movimento Mundial Novembro Azul. Em Camboriú são realizadas diversas atividades de orientação sobre combate ao câncer de próstata nas unidades básicas de saúde do município. Quem tem os detalhes é a jornalista Mari Junks. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. No mês de novembro, o cuidado com a saúde masculina é o principal foco de conscientização. Por isso é que a Secretaria de Saúde de Camboriú aderiu à campanha Novembro Azul, que faz parte do mês mundial de prevenção ao câncer de próstata. Desde a última quarta-feira, estão sendo realizadas diversas atividades de conscientização nas unidades básicas de saúde da cidade. Também estão previstas ações de orientação aos servidores do município. As atividades serão promovidas pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família e do Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Importante reforçar que homens com mais de 40 anos de idade devem fazer uma avaliação para a prevenção do câncer de próstata através de exames, que pode ser um exame de sangue ou o exame de toque retal. O encaminhamento para esses exames é feito pelo médico na unidade básica de saúde de referência do morador. O tratamento para o câncer de próstata é oferecido de forma integral e gratuita por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. Agora estamos com 6h08. Entrevista. E já temos uma dupla dinâmica aqui no Câmara em Forma. Vamos começar o boa tarde com Murilo Serafim, ele que é artista e que você já conhece de outros momentos aqui do Câmara. Bem-vindo, Murilo. Oi, boa tarde. Muito obrigado pelo convite de vocês. E a novidade que a gente deixou ali em suspense, né, Derbal Machado, é a presença do Renato Neves, ele que é um ator em nível nacional, que faz parte dos Ciclomáticos e que vem, através do Encena Brasil, encenar várias peças aqui na nossa região. Muito bem-vindo. Isso, obrigado, boa tarde, obrigado aos ouvintes, obrigado a todos. E quando os artistas se encontram, é claro que a criatividade está a mil, né? E por falar em criatividade a mil, contar dessa andança de vocês aí, Murilo, nas escolas de Balneário Camboriú, levando técnicas do grafite e murais para a moçada que está estudando. Quando os artistas se juntam, a gente já começa a pensar coisas, né, para criar novos projetos. Enfim, o ciclo de palestras, né, criamos em conjunto ali a Fundação Cultural, junto à Secretaria de Educação. E o nosso intuito foi levar a arte nas escolas, aproximar isso dos jovens, né? Coisas que vêm acontecendo aqui na nossa cidade. Temos um museu a céu aberto aqui em Balneário Camboriú, onde são registradas e catalogadas as obras que temos espalhadas aí no nosso município. E
essas palestras foram com o intuito de mostrar todos os potenciais, né, que a arte tem na vida das pessoas, como isso pode transformar vidas, né, e como isso pode ser ferramenta de lazer, de profissão, né? Estamos aqui hoje com outro artista aqui recebendo na nossa cidade. São pessoas que são profissionais dessa área, né? E isso são oportunidades que a gente quis levar para as crianças, né? Com certeza. Eu estava, enquanto te ouvia, estava já espiando aqui a agenda do colega, que tem bastante coisa para apresentar aqui na cidade vizinha de Itajaí. Começando com quarta-feira, um espetáculo para crianças, A Menina e o Sabiá. A Menina e o Sabiá, que é com a gente, com os ciclomáticos do Rio de Janeiro, né? Na verdade, deixa eu falar um pouco do Palco Móvel, que eu acho mais fácil, né? O Palco Móvel em Cena Brasil é um caminhão container que, uma vez aberto, ele se transforma num teatro coberto, com mais de 500 lugares, com toda a estrutura técnica de som, de luz, com uma equipe gigantesca de quase 30 pessoas. A grande parte da equipe é de Itanhaém, em São Paulo, que é a sede do projeto, mas a parte dos espetáculos teatrais é conosco, dos ciclomáticos do Rio de Janeiro. Então, são 2 dias de programação, nós chegamos na cidade, montamos toda essa estrutura, é tudo de graça, não há qualquer custo para a cidade, porque o projeto é patrocinado e incentivado por lei de incentivo à cultura. E aí acontecem 10 diferentes atividades artísticas, entre teatro infantil, teatro adulto, teatro de mamulengo, atividades circenses, atividades recreativas, de oficinas de abaiomi, de catavento, de enfim, contação uma série de histórias, performances circenses, né? E a gente ainda recebe um coletivo local para também participar do projeto com a gente. Então, esse coletivo aí vocês ainda estão convidando ou já está tudo fechado? Sim, a gente já está em contato com alguns grupos aqui daqui do Vale do Itajaí, de uma maneira geral, né? Geralmente é um pessoal ou de dança ou de música, até para não repetir as atividades, porque são atividades que a gente não tem no projeto, nem dança, nem música. Então, ter um convidado local contemplando essa variação artística também é bem interessante. Não vão faltar, né? Músicos e bailarinos e bailarinas aqui na nossa região tem bastante, Itajaí, Balneário. E nessa nossa trajetória, o projeto já tem 16 anos, já foram mais de 600 cidades. Só esse ano, só agora 2023. Esse ano começou em qual cidade e termina onde? Nós começamos, coincidentemente, aqui no Sul, em fevereiro. Na verdade, não foi no Sul, foi em Rio Claro, mas foi uma mini turnê Sul, né? A gente fez Rio Claro, Castro, no Paraná, Joinville e Itajaí, em fevereiro. Aí depois, março e abril, a gente já embarcou Minas e Espírito Santo, foi 1 mês e meio, com várias cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. Em junho e julho foram 2 meses, Norte e Nordeste. E agora a gente está no Sul de novo. Mas entre essas turnês todas, tem as cidades do interior de São Paulo que a gente faz, né? Porque o projeto também é incentivado pela lei do PROAC ICMS, que é uma lei de incentivo à cultura paulista. Antes de passar para a Derbal, Santa Catarina, é só Itajaí que está no mapa de vocês ou tem mais cidades? Não, fizemos Joinville, agora no final de semana. Estamos fazendo Itajaí agora. Aí a gente vai para Tramandaí, no Rio Grande do Sul, depois volta a Criciúma. E ainda a gente faz Paraná ainda. A Derbal morou em Criciúma. A Derbal morou lá. 22 anos. Que delícia. Longos e ótimos 22 anos. Mas já estou aqui 27, então... Nós estivemos em Criciúma em novembro do ano passado, mas não apresentamos em Criciúma. A gente só ficou hospedado, porque é uma cidade com uma estrutura maior e é uma equipe muito grande, para a rede hoteleira é um pouco complicado. Mas a gente, quando teve Criciúma, a gente fez Siderópolis e Forquilinha. Que bacana. Mineira. Ouvir tudo isso, né, de um artista que está na estrada há tanto tempo, é inspirador para você levar o seu projeto para as crianças, os jovens nas escolas? Certamente, né? A gente vê na arte uma linguagem de comunicação, né, muito poderosa e ela permite com que a gente desenvolva a nossa atividade em vários outros lugares do mundo, né? Não só aqui no Brasil. E é uma inspiração, né, saber que um projeto com mais de 16 anos aí vem visitar a nossa região. Então, é uma satisfação muito grande. Assim. E a nossa experiência é ímpar, por cada rincão do país que a gente passa. Imagino. A gente estava até conversando um pouco ali fora, são experiências diferentes, públicos diferentes, que o Brasil é um país muito plural. Então, o público que você vê em Joinville não é o mesmo que você vê em São Pedro da Água Branca, no interior do Maranhão, ou em Curionópolis, no Pará. Curionópolis? Ou em Poema, em Minas Gerais. Curionópolis é de Curió mesmo. Sabe? É próximo a... Fica entre Carajás e Parauapebas, é perto das usinas da Vale, né, naquela região ali do sul do Pará. Né? Você sabe que cada cidade tem uma visão diferenciada de cultura. É parecida no geral, mas diferenciada em alguns detalhes. Por exemplo, aqui em Santa Catarina temos Jaraguá do Sul. Morei lá há 3 anos. Jaraguá do Sul é uma cidade de potência altamente aculturada. É um negócio muito sólido com eles lá. E
bastante significativo, que é tudo financiado pela grande indústria. Aham. Eles financiam Sim. quase tudo lá, inclusive saúde, educação, eles metem grana em cima para ser exatamente referência, e é. Então é um negócio assim, tem uma diferença. Você vai em Criciúma, é um jeito de visualizar, aqui é outro, Florianópolis é outro, Curitiba é outro. Com certeza, com Entendeu? certeza. Então, o negócio- O Brasil é muito plural. Como eu disse, Exatamente. a nossa experiência no Sul é muito diferente do Norte e Nordeste, é muito exatamente. diferente de Minas Gerais. O jeito de do ver é Sudeste, diferente, de uma né? maneira geral, é muito diferente, assim. Mas a gente percebe, pela nossa experiência, que, como eu disse, é um projeto patrocinado, não há Sim, qualquer custo para os cofres públicos locais, nas cidades onde a gente passa, né? Mas quando existe um apoio do poder público local, quando a prefeitura compra a ideia, junto com as suas secretarias, né? Cultura e educação, o projeto ganha um vulto muito maior. Me dá uma coisa, você sabe que eu acho que o nome do jornalista paulista era Gilberto, esqueci o sobrenome, ele já faleceu, ele esteve aqui. Aí ele era especialista exatamente na análise de grafites nas ruas. E tinha a pichação, que se confundia muito com grafite, depois o grafite matou a pichação, porque se transformou em arte e cultura. E ele dizia o seguinte, existe, apesar disso, apesar dessa pretensa agressividade dos pichadores, eles têm um detalhe, um não invade o espaço do outro. Isso era interessante, eu achei interessante, ele disse, é engraçado que tem uma pichação, o outro pichador não picha ali, ele vai para um lugar Eu e não dá. sei, eu tô completamente por fora. É, né? Aí o nosso das amigo artes aqui de grafite é aqui. o cara o do Murilo. grafite. Não é? Então, depois, aí veio a arte mesmo, cultural do grafite, e matou esse negócio de pichação. Hoje virou exceção lá no cantinho do dial, falando em rádio, né? Então, eu acho interessante. Como é que vocês analisam isso assim? Claro, vocês têm vocês são os mestres nisso aí, quem sou eu para estar perguntando isso, né? O grafite, afinal, qual é o padrão, o nível dele em termos de cultura nacional? Uma das coisas que foi levar, né, as crianças nas escolas foram alguns dados, né, sobre como a arte de rua e a arte pública traz benefícios à sociedade, tanto na questão da educação, acesso à cultura, economia criativa, turismo e saúde mental, inclusive, né? E também levamos dados que são alarmantes, né? O IPEA relatou que 70% dos brasileiros nunca tiveram acesso ao museu ou centro cultural. Isso são mais de 150 milhões de pessoas que estão distantes, né, da cultura, né? Então, quando a gente vai levar... E às vezes não sabe uma diferença ou outra, e às vezes, enfim, acaba cometendo até uma infração por desconhecimento, né? Não podemos deixar a cargo das crianças ali esse entendimento sem levar essa experiência que vemos desenvolvendo a elas, né? A diferença de país para país é também notável. Por exemplo, eu acho que, não sei se essa informação continua correta hoje, mas Buenos Aires tem mais museus do que o Brasil. Ah, com certeza. Eu não sei, desconheço. Mas provavelmente sim. Dos que eu visitei, sim. Buenos Aires, a grande vezes em Buenos Aires, proporção, tem né? mais museus do que o Brasil inteiro. Quer dizer, é um negócio terrível. Coisa, isso aí. né? Todo canto que você vai tem um museu. Aqui no Brasil tem um diferencial. Você vai a Curitiba. A arte e a cultura de Curitiba está há 300 anos na nossa frente, no geral, sem desmerecer ninguém. Então é um negócio que é querer fazer e fazer. E essa questão que você levantou também é muito importante. Nós, como produtores de cultura, de arte, sabemos que o resultado final é imprescindível que tenha investimento, né? Exatamente. Então, Aí quando a que gente vocês tem se encontram. investimento para poder entregar... Vamos dizer assim, é muito fácil falar, por exemplo, de um garoto que está jogando futebol sem uma estrutura nenhuma e cobrar o rendimento dele, por exemplo, né? E também de um artista que não tem, às vezes, suporte algum para poder desenvolver sua atividade, e a gente não tem como criar um parâmetro de comparação sobre isso. Embora a capacidade artística não dependa exatamente só disso. Não O jogador depende. de futebol é um exemplo assim. Muitos Exato. deles foram pobres, meninos pobres, que jogavam com bola de pano. De repente se tornou um Pelé, um Neymar. Essa Renato, questão é até bem importante, assim, principalmente quando a gente fala sobre a arte urbana, a questão que pessoas perguntam para nós sobre a marginalização disso, né? Vamos pensar, uma criança da periferia vê na arte e no esporte, às vezes, a única oportunidade. Exatamente. Para sair daquela Dificilmente, situação. às vezes, uma pessoa que é muito abastada com uma grande infraestrutura de vida, vamos dizer assim, às vezes vai agarrar essa oportunidade. Como uma criança Renato, que, às uma vezes, não tem dúvida. perspectiva. A capacidade artística realmente é uma coisa que é inerente, né? É inerente. Que você tem e desenvolve ao longo da vida. Porém, a difusão da tua capacidade artística, sim. Aí demanda apoio, demanda incentivo, demanda patrocínio, que seja, né?
Porque A minha, é aquela história, é, você aí tem é que muitos tá, jogadores de futebol bons, mas nem todos viram Nem Neymar. todos viram. Você acha, no Brasil falta abrir essa porta? Faltam políticas públicas para abrir essa porta, buscar a identidade dessas pessoas, dessas Cara, capacidades? por uma ironia, o período da pandemia acabou fomentando muito a cultura, porque percebeu-se, Verdade. inclusive, com o isolamento social, de que a A cultura era que importância. não enlouquecia as pessoas. Exatamente. Entendeu? E aí, sim, com as leis de incentivo, as leis emergenciais que surgiram, como a LPG, ali Paulo Gustavo, ali Aldir Blanc, começou a incentivar mais e fomentar mais a cultura nos coletivos do Brasil inteiro. Isso realmente, por uma ironia, foi uma situação tão caótica como a pandemia do coronavírus, que acabou despertando novamente na sociedade a importância do fazer cultural em todas as suas esferas. Né? Renato, tem dúvida aqui para ti, do pessoal mandando como é que começou a tua trajetória com a arte aqui, ó. Nossa, engraçado. Curiosamente, por incrível que pareça, eu não comecei muito novo com o teatro. Eu tenho várias Foi um formações. despertar na vida adulta. Eu sou publicitário, sou jornalista, sou geógrafo, sou administrador de empresa, um monte de coisa. Carlos Santos. Sou ligado à área de educação, também fui coordenador educacional do Senac Rio, né, por muitos anos. E o teatro sempre foi uma atividade paralela que eu levava muito a sério, mas não era uma profissão para mim. Até porque eu não tinha apoio familiar, então pais apoiem Apoie. seus filhos artistas, porque se eles quiserem, eles serão artistas independentes da sua vontade. E foi o meu caso. Um belo dia, eu percebi que aquilo era o meu caminho mesmo. E aí isso se confunde até com a história da minha própria companhia, com os Ciclomáticos do Rio de Janeiro. Nós temos 27 anos de trajetória. E foi quando eu comecei realmente a levar o negócio a sério. Foi com a fundação do meu grupo. Falei, bem, agora é isso aí. Ciclomático. Ciclo vem Os de ciclo. E ciclomáticos. por que o máticos aqui? Na verdade, não tem nada a ver com coisa. Tem a ver com dramáticos? Eu já pensei Não. que eram ciclos dramáticos, Acredite se quiser, ciclomáticos. ciclomático é uma marca de uma geladeira. Que não existe mais, né? Eu nunca ouvi falar. Aqui inspirou, o nome da companhia existe, está na minha casa. É algo que não funciona há muitos anos, é uma porta só, Frigidaire, O Murilo ciclomático, Não se acredite. aguenta. Nós estávamos, na época, pensando no nome do grupo, a gente estava, na verdade, mudando o nome, porque carregava o nome de uma diretora que a gente tinha, o sobrenome dela, coisa e tal, pereré. E a gente fazendo aquele brainstorm, né, aquela tempestade cerebral de, mas qual vai ser o nome? Vamos uma coisa que lembre um ciclo, mudança de ciclos. pegou uma água na E ficou geladeira. nessa história de ciclo, e uma das meninas também encostou na geladeira, tá ciclomático aqui, gente. E foi isso. Ela encostou na geladeira? Ela, todo mundo, é isso aí, o nome é esse. E aí a gente vem ao longo de 27 Abençoada anos. essa menina, onde quer que ela esteja. Ela nem é mais parte da companhia já. Maria. Maria, um abraço. Aí nós viemos ao longo de 27 anos, assim como a Abaré Teatro, que é a produtora do Projeto Em Cena Brasil, há muitos anos, no começo dando murro em ponta de faca. Hoje a gente tem uma situação estabelecida dentro do setor cultural nacional. Não só a gente, os Ciclomáticos, como também o Projeto Em Cena Brasil. Muito respeitado pela sua relevância, pelo alcance, né, e pelo número de pessoas atingidas e impactadas pelo projeto. Pois é. A gente, como eu já disse, foram mais de 600 cidades com diferentes projetos e muitas vezes, e é quando a gente mais gosta, é quando a gente atinge pessoas que nunca tiveram acesso a teatro na vida, ou a cultura de uma maneira geral. Sejam crianças, idosos, e essa experiência a gente vive muito quando a gente está em locais mais periféricos das cidades. E toda cidade tem periferia, não tem Toda jeito, cidade né? tem. Então, quando o projeto se estabelece em locais mais periféricos, é quando a experiência é mais rica, é quando a gente percebe claramente Os olhos brilhando. que a nossa missão está sendo cumprida, que é levar a arte para todo canto. O nosso tempo está acabando aqui, mas a gente vai ainda fazer uma entrevista depois com vocês. Vocês estão sabendo já, falta né? dar o serviço, Não né? fujam, não fujam. Muito obrigada pela participação Obrigado pela do participação. Renato Neves, aí ator e liderança aí dos Ciclomáticos. E o nosso Murilo Serafim, a gente fala nosso porque ele já vem aqui há algum tempo falar sobre essa arte interessantíssima aí do grafite e desses murais que fazem tão bem, inclusive, para a área mental dos nossos jovens. Obrigada. Muito obrigado aí. a Obrigado, toda a um abraço audiência, grande aí, vocês, sucesso. Obrigado, Sucesso, obrigado. desejar sucesso é um negócio meio desnecessário, né? Dá Sucesso, tempo de dar o serviço ainda, então? Pode falar. Então, a gente vai estar agora quarta e quinta no Parque Dom Bosco, lá em Itajaí. Então, toda a região está convidada. Inclusive as escolas que quiserem agendar para ir participar do Opa. projeto com a gente, só mandar uma mensagenzinha para a gente no Instagram, @projeto Em Cena Cena Brasil. Brasil. Manda um direct para a gente, que a gente reserva os lugares. Então, tem programação noturna, mas também tem programação vespertina.
São espetáculos incríveis, inclusive baseados em obras do Gilberto Freire e Câmara Cascudo e grandes nomes da literatura brasileira. Então, agende a sua escola, gente, para qualquer horário, ou para de tarde, ou para de noite, através do nosso Instagram, Projeto Encena Brasil. Obrigada, passado o Obrigado a serviço. todos. Abraço, Uma boa tarde, gente. Um abraço. Cultura. Fundação Cultural de Balneário Camboriú divulga a lista final dos projetos que serão desenvolvidos com recursos da Lei Paulo Gustavo. Retorna com os detalhes e a jornalista Mari Junks. É isso mesmo, pessoal. Até a próxima sexta-feira, dia 10 de novembro, os proponentes dos projetos contemplados com recursos da Lei Paulo Gustavo devem enviar a documentação complementar para assinatura do contrato. A relação dos documentos e a forma de envio estão disponíveis no site culturabc.com.br. Vale destacar que, em agosto, a Fundação Cultural lançou 2 editais para distribuir recursos financeiros da Lei Paulo Gustavo. Um deles é de fomento à execução de ações culturais do setor audiovisual e o outro das demais áreas artísticas. No primeiro edital, foram contemplados 18 projetos. Já o segundo teve 21 propostas contempladas. Regulamentada pelo governo federal em maio deste ano, a Lei Paulo Gustavo estabelece o repasse de mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais a estados, municípios e ao Distrito Federal. O dinheiro deve ser usado em ações emergenciais que visem mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 no setor cultural, principalmente o audiovisual. Para Balneário Camboriú foram destinados R$ 867 mil ao audiovisual e R$ 350 mil às demais linguagens culturais. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. E agora o assunto é a Marcha pela Diversidade, que reuniu pelo menos 10 mil pessoas, segundo a organização do que aconteceu na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú durante a tarde deste domingo, 5 de novembro. A organização da marcha foi através da Associação das Famílias da Diversidade e do Mães pela Diversidade. Entre os apoiadores estão a Prefeitura através da Guarda Municipal, BC Trânsito e Fiscalização de Posturas e ainda a Polícia Militar. Chaka Drag Queen foi a mestre de cerimônia do evento e deixou um recado aqui para o Câmara Informa. Olá, Rádio Câmara. Tudo bem, Denguins? Eu sou a Chaka Drag Queen. Olha, eu sou a apresentadora oficial da parada LGBT da cidade de São Paulo. Sabe aquela, a maior do mundo, com mais de 3 milhões de corações pulsantes por um mundo melhor? É essa parada. E também apresentadora oficial da Marcha da Diversidade de Balneário Camboriú. Eu amei saber que a gente consegue olhar juntos numa mesma direção, para a gente fazer uma balneário mais festiva, colorida, diversa, com oportunidades para todas as pessoas. Quero voltar, mas levo o sentimento de gratidão, de muito afeto e resistência. Um beijão muito colorido para todo mundo que foi. E já fica o convite para o próximo ano estarmos juntos, juntas e juntos, para que a gente possa diminuir as desigualdades em Balneário Camboriú. Chaka Drag Queen, já quero ser da cidade. O meu coração já bate por vocês. Entre os vereadores, quem esteve na marcha foi o parlamentar Eduardo Zanata, do PT, autor do projeto que propõe a criação da Semana da Diversidade de Balneário Camboriú, que está tramitando na Câmara de Vereadores. A Marcha pela Diversidade colocou mais de 10 mil pessoas na Avenida Atlântica ontem, coloriu a avenida e, além de alegrar a população que estava nos restaurantes, caminhando pela praia, também demonstrou a urgência na luta por direitos da comunidade LGBTQIA+, de Balneário Camboriú. E que a gente precisa aprovar o projeto de lei 97/2023, que prevê a Semana da Diversidade aqui na nossa cidade. Esse projeto foi proposto e construído com várias organizações, como as Mães pela Diversidade, coletivos, como a Associação das Famílias
de pessoas LGBTQIA+. E isso demonstra que a gente precisa ter uma semana de educação, formação, difusão cultural e artística para que no último dia nós tenhamos a marcha, a parada e um grande ato para a população que seja exemplo de todos esses direitos, das conquistas e dos avanços que são necessários, porque a gente teve um fato lamentável ontem, que foi a agressão de um jovem que estava voltando sozinho, uma agressão gratuita e violenta e que a gente precisa combater. Então temos muito a avançar, mas ontem foi um dia muito bonito, que encheu a avenida de amor e que a gente precisa fazer a defesa na Câmara de Vereadores. Agora 6 horas e 30 minutos. Tempo e temperatura. Acompanhe as condições do tempo para amanhã em Balneário Camboriú. Terça-feira, dia 7 de novembro, sol com algumas nuvens. Existe a possibilidade de nevoeiro isolado em determinadas regiões da cidade. A temperatura mínima será de 14 graus, a máxima de 25. Para quarta-feira, a previsão é de sol novamente no céu, mas a chuva pode voltar de forma leve, fraca. Será durante a madrugada. Quarta-feira, então, temperatura mínima de 17 e a máxima pode chegar na casa aí dos 29 graus. Então, uma variação bem grande, temperatura subindo, Aderbal Machado, vai da praia. Pois é, vamos lá, né? Termina aqui a segunda edição do Câmara Informa. A apresentação de hoje, Aderbal Machado e Ellen Francini. Operacional Mauro Haddad e Renato Soares. Realização Departamento de Comunicação Social e TV da Câmara de Vereadores de BC. Siga em sintonia com a 101,5 FM Rádio Câmara BC, conectada com você. Próxima edição de notícias é no Câmara Informa, amanhã, com Luiz Gustavo e Mari Junks. Às 9 da manhã, né? Isso, às 9 da manhã em ponto. Eles são super pontuais. Estamos atropelando. Estamos atropelando porque esse povo artístico deixa a nossa bateria super recarregada. Exatamente. Vamos Ótimo lá. começo Obrigado. de semana. Um abraço grande. Tchau, tchau. Até amanhã. Você acompanhou o Câmara Informa. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.